sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós, e usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da nossa terra. E puseram sobre ele maiorais de tributos para afligirem com as suas cargas. Porém, edificavam a Faraó cidades de tesouros de Pitom e de Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel em dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, além de todo o trabalho no campo e com todo o serviço em que obrigavam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, as quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudarem no parto as hebreias e as virgens sobre os assentos, se for filho, matai-o, deixai viver se for mulher. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Podeis sentar. Amado, preste bem atenção nessas passagens. Isso aqui me chamou muito a atenção nesses dias, que eu estava lendo, aquilo que eu estava lendo, relendo, e algo me chamou a atenção aqui. Não adianta afligir os filhos de Deus. Quanto mais se aflige o crente, mais ele cresce. A palavra de Deus aqui nos traz um grande ensinamento nessa noite. Observe, para nós entendermos o que está escrito aqui, bora usar um pouco da exegese. Vamos estudar aqui um texto para entendermos o que está acontecendo aqui. A Bíblia Sagrada fala que quando um novo faraó assumiu depois de Ramsés, ele não conhecia José, tá? Ele não conhecia os feitos de José. Nós sabemos que José foi um grande governador que viveu no Egito 110 anos, né? Ele começou a reinar com 30 e morreu com 110. Então significa que o reinado de José durou 80 anos. Mas quando José morreu, aquela geração de José, todas também morreram. Todos os seus irmãos, aquela geração morreu. Se levantou um novo faraó e ele observou algo interessante. É que o povo de Israel estava crescendo muito. E é fácil entender o que ele estava prevendo. Ele chamou ali o congresso, que o faraó ele governava com o congresso, e ele chamou, reuniu e disse: olha, está acontecendo algo que pode nos trazer problemas futuros. O povo de Israel está crescendo muito, esses filhos de Deus estão crescendo muito, e se vier guerra de outras nações, aqui dentro eles são escravos, eles podem se unir para querer a liberdade deles e podem se levantar contra nós e depois sair da terra. O que eles não sabiam era que Deus já tinha planejado que eles iam sair mesmo. Então o que é que acontece? Olha a ideia que eles tiveram. Vamos matar os meninos que nascerem homem, porque os homens é difícil de dominar. Eles vão se tornar adultos e vão ser guerreiros. Vamos deixar as mulheres, porque as mulheres são mais frágeis, as mulheres não iam para a guerra. Então o faraó disse: as mulheres nós dominaremos, agora os homens fica difícil. Na cabeça do faraó parece que estava bem. Qual era a maneira que ele achou?
ele chama duas parteiras, a Sefra e a Puá, que era quem auxiliava as mulheres quando iam ter bebê. Olha a ordem que esse faraó deu. Ele chamou elas e disse: olha, vocês quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, vocês observem, se for homem, menino, homem, vocês matem, e se for mulher, vocês deixam. Amado, isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem de um faraó que era supremo naquele lugar. Mas o texto diz, amados, que as mulheres temeram a Deus. Algo aqui me chama muito a atenção. Elas recebem uma ordem de um faraó, um homem poderoso, para matar os filhos de Deus, mas elas temem, elas não querem matar. Veja isso, amados. Isso aqui nós podemos trazer para os nossos dias, né? Às vezes, será que nós não queremos matar os filhos de Deus, nossos irmãos? Como, pastor? Como as parteiras? Não. Às vezes nós matamos com palavras, perseguições, não é verdade? Quantas pessoas estão tristes, que não querem vir mais para a igreja? Ah, pastor, eles têm os motivos deles. Mas às vezes, amado, nós temos a nossa contribuição também. Você está entendendo? Olha o que essas mulheres, elas decidiram: não, nós não vamos matar filho de Deus. Elas sabiam o que era aquela nação. Nós não podemos fazer isso. Mas também tinha outro problema. Não foi um pedido, foi uma ordem de faraó. E o que é que elas fizeram? Elas bolaram um plano. E é interessante que o faraó ficou esperando velório na casa dos judeus. Se tivesse velório de crianças, é claro que ele ia perceber que a ordem dele estava sendo executada. O plano dele estava dando certo. O faraó deu a ordem e foi esperar o velório. Olha só, né, irmão? Mas só que aquele Deus que está lá em cima, ele não dorme, irmão. Aleluia. A pessoa que se levantar contra alguém, contra o Filho de Deus, esperando ver velório, pode esquecer que não vai ver velório. Aleluia. Até porque Deus nem gosta de velório. Você já viu Jesus Cristo em algum velório? Não adiantava que ele chegava, acabava o velório. Ele chegava e ressuscitava. Nunca gostou de velório, Jesus. Então veja bem, o faraó está esperando o velório e não vê. E as mulheres estão tendo filho, mas o faraó não vê velório. Então ele chama as duas, num particular dentro do palácio. E é interessante que quando elas chegam, diz o texto, que ele foi bem objetivo. Olha, as mulheres estão continuando a ter filhos, e não adianta, né? Vocês mentir, porque a gente não está vendo nenhum velório aqui. Não está tendo velório lá. O povo de Israel vivia no bairro de Gozém, lá afastado. Mas ele tinha toda a autoridade, estava no território dele. Então ele está dizendo: ninguém vê velório, então é sinal que não está morrendo. Olha o que elas disseram para o faraó. É porque quando nós chega, as mulheres hebreias, elas são diferentes das mulheres egípcias. Elas são mais fortes. Olha a ideia linda que elas tiveram, né? Elas são mais fortes. Quando a gente chega para ajudar, elas já tiveram filho. E como é que a gente vai matar? O pai já viu a cara da criança, a mãe já sabe o sexo da criança. Não tem como. Aí o faraó se conformou porque engoliu o que ela falou. O que me chama a atenção, irmãos, é que por causa disso, olha só, por causa dessa atitude dessas duas mulheres, Deus o abençoou, essas mulheres, de uma forma tremenda e poderosa. E tem mais uma coisa: existia uma delas que não podia ter filhos, a Puá. Deus abriu madre dela. Ela se tornou mãe de família, porque ela deu valor à vida. Ela deu valor à vida e Deus deu para ela uma casa, uma família. A Bíblia diz que Deus abençoou as duas. Por quê?
prestaram um serviço para Deus, deixaram de honrar, deixaram de obedecer uma ordem de um faraó, porque temeram a Deus, e Deus o abençoou. E o que me chama a atenção, amados, é que o diabo, ele não desiste mesmo. Então era o diabo que estava por trás de tudo isso. E aí o que é que acontece? É nesse cenário de perseguição que nasce o grande libertador. O que é que eu aprendo aqui, amados? Deus, ele nos abençoa na hora da perseguição. Na hora que você olhar para um lado e para o outro e dizer assim: eu não sei de onde me veio o socorro. É aí que entra aquela frase de Davi, né? Olho para o alto, que o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O faraó não desiste e ele resolve agir agora abertamente. Ele ficou tão irado que ele disse: agora é o seguinte, nós vamos matar mesmo. E passou a ordem que as crianças deveriam ser mortas. Os soldados tinham a autoridade dele de entrar na casa, pegar a criança e matá-las. E aí, o que é que acontece? É nesse cenário que nasce um menino chamado Moisés. Por que Deus não escolheu outra época para nascer esse homem? É nesse cenário que Deus escolhe para que ele nascesse. A Bíblia diz que um homem de Belém, da casa de Levi, né, por nome Arão, casou-se com uma mulher por nome Joquebede. Todos os dois eram levitas. Significa dizer que Moisés já nasceu sacerdote, que da família de Levi era escolhido sacerdote. Então o que é que acontece? A Bíblia diz que eles tiveram um filho, e essa perseguição continuava. E esse menino nasceu, e era tão bonito, e a mãe tentou esconder dentro de casa. A Joquebede tentou esconder ele, e ela fez o que pôde, até 3 anos, até 3 meses. Mas diz o texto que depois de 3 meses, não deu mais para esconder a criança. E a perseguição estava lá fora. Mas dentro da casa desse casal, Deus já estava providenciando a libertação daquele povo. Entenda isso, enquanto a perseguição estava lá fora, Deus estava trabalhando dentro de uma casa. Não importa se a perseguição estiver lá fora, dentro da tua casa, Deus está trabalhando. Se Deus estiver trabalhando dentro da tua casa, não importa lá fora, meu irmão. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando 3 meses. E aí a Joquebede conversa com Arão e diz: olha, agora não tem mais jeito, essa criança não pode mais ficar aqui. O que é que nós vamos fazer? Olha a ideia que eles tiveram. Se for para entrar aqui, pegar a criança e matar, eu prefiro, a mãe, né? Eu prefiro entregar eles à própria sorte. Mas eles eram servos de Deus. Eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa. Então a Bíblia diz que eles pegam um cesto, eles calafetam. Eu sou do interior, eu sei o que é isso. Não sei se você sabe. O pessoal faz barco de madeira, eles calafetam, né? Depois eles pintam, botam pincho, que é para não entrar água nas brechas. Naquele tempo era o junco, né? Eles pegavam aquela palha e faziam aquele junco. Ela calafetou direitinho para a água não penetrar dentro daquele junco. Coloca a criança, tampa e colocou no rio. Mas presta atenção, essa criança não ficou no rio para lá e para cá não. Se você for olhar, ficou às margens do rio. É porque lá naquela época, a água do rio Nilo, quando ela enchia, ela ficava às beiras, ela ficava toda encharcada, aquilo que nós chamamos de pântano na nossa língua. E foi ali que ela colocou. Agora interessante o seguinte, é que Moisés tinha uma menina, uma irmã que era mais velha, chamada Miriam. Eu não sei se a ideia foi da Joquebede ou se foi da Miriam, dela ficar olhando, tá? Dela ficar olhando a criança dentro do cesto. Agora tem uma coisa aqui que me chama a atenção.
é Deus purinho nessa história. Porque a Joquebede, o rio, tá? É muito longo. Tá? O rio Nilo, segundo os estudos, só perde para o rio Amazonas, né? Em extensão. Como é que a Joquebede sabia que a Termutes, filha do faraó, tomava banho naquele lugar? Porque ela poderia ter colocado o cesto em vários, né, em qualquer pedaço da beira daquele rio, e a criança com certeza ia morrer, ou até mesmo engolido por jacaré, que tinha muito. Os jacaré do Nilo são dos maiores do planeta. Como é que a Joquebede sabia que a filha do faraó, Termutes, usava aquele pedaço do rio ali para tomar banho? Não tem que me tire da cabeça, como estudioso da palavra, que Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Eu aprendi uma coisa linda, com tantas que eu tenho aprendido com Deus. Na vida do crente não tem coincidência, irmão. Tem planejamento. Aleluia, você crê nisso nessa noite? Tem alguém me ouvindo aí? Dá glória a Deus. A Joquebede coloca lá na beira do rio. Tem água, tá? É porque é um pedaço alagado. E ela vai embora. A Miriam toma uma certa distância e fica olhando, diz o texto, para ver o que aconteceria com o irmão dela. Eu me atrevo a dizer que a Joquebede foi lá para a casa dela orar. E o Moisés está dentro do cesto. Lá vem a Termutes junto com as donzelas. Porque a Bíblia diz que a filha do faraó, né, tinha toda a regalia, várias mulheres ajudavam ela. E foram para a beira do rio. Ela viu, tá? Ela viu o cesto. Ela não viu a criança. Ela viu aquele cesto e ela chama as donzelas e diz assim: tragam aquele cesto para mim. Olha que coisa interessante, tem um cesto ali. A Miriam está olhando tudo isso. E as donzelas vão lá, pegam o cesto e traz. E a Bíblia diz que quando a Termutes abre o cesto, Moisés olha para ela e começa a chorar. Oh, glória a Deus. Quando ele começa a chorar, encantou, ele era lindo. Flávio Joséfo diz que se nós passássemos por Moisés, voltava para contemplar o rosto dele. E é fácil entender que lá em Deuteronômio está dizendo que quando Deus tomou ele para sepultar, que tirou a vida dele, a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos, mas o vigor dele estava perfeito. Ele não era velho, era algo interessante. Tanto é que a Bíblia diz que nunca em Israel se levantou um homem como Moisés. Pois bem, quando ela vê a criança, né, ela diz: olha que criança linda e tal, e as meninas lá, e de quem é? Alguém diz, né? Olha, isso aqui é das mulheres hebreias. O que é que essa criança está fazendo aqui? Olha que coisa. A Termutes conversando com as donzelas: nós precisamos arrumar uma mulher que tome conta. É aí que a Miriam entra. A Miriam fala de dentro do mato, você entende isso? Parece que eu estou vendo. Eu estava vendo, eu estava lá, acabou-se. Estava em espírito, quem está pregando sou eu. A Bíblia você tem que viver, né? A Bíblia, Jesus disse que a Bíblia é inspirada. Então, imagine a Miriam disse: agora é a minha vez. Vará de dentro do mato correndo e chegou lá, olha para Termutes, olha que criança linda, né? Olhando para o irmão. Aí ela disse: olha, isso aqui é do nosso povo. A filha do faraó disse assim: eu preciso de uma mulher para cuidar dele. Ela disse: se a senhora quiser, eu busco uma para a senhora, dona. Oh, glória a Deus. Ajude, irmão, o povo de Deus. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Olha o que ela diz: se a senhora quiser, eu arrumo na hora. A mulher disse: pode buscar. Ela vai lá em casa. Imagine quando ela chega lá na casa e diz assim: mamãe, já tem lá para Moisés. É mesmo, a filha do faraó. Oh, glória a Deus. Deram glória a Deus ali. Dá glória a Deus aí, vou te dar mais uma chance. Imagine a Miriam dizer: mamãe, o nosso irmão não vai morrer. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Mamãe, ele tem um lar. É mesmo, é. E a senhora não sabe de uma coisa: o que é?
A filha do faraó adotou ele e precisa de uma mulher para cuidar. E eu já arrumei emprego para a senhora. O que é? Bora lá. A senhora vai cuidar do seu próprio filho. Oh, glória a Deus. Não, isso aqui enriquece a minha fé. Oh, glória a Deus. Agora imagine a Joquebede chega lá, né? Chegou lá, se apresentou para Termutes e disse: estou aqui, esta menina, né, me chamou aqui e tal. Ela disse: olha, cuide dessa criança. Quando ele tiver maior, a senhora traga para mim. Agora tem uma coisa, o que é? Diga quanto é o seu salário, porque a senhora não vai cuidar dele de graça. Eu vou pagar. Não, aleluia. A mãe vai cuidar do filho e ainda vai ser paga pela filha do homem que queria matar ele. Dorme com um barulho desse. Leva essa para tua casa. É assim que Deus faz, amados. Pelo amor de Deus, aleluia. É inútil perseguir crente. É inútil perseguir filho de Deus. Olha o que é que Deus faz. Ela criou esta criança livre de ameaças. Não tinha mais ameaça para matar essa criança. Quando Moisés já estava grande, tudo bem, acabou o salário. Mas a Joquebede foi lá e disse para Termutes: está aqui o menino, cuidei bem. A Termutes, acho que ainda deu uma indenização. Agora joga Moisés, sabe aonde? Na maior escola do mundo da época, para o rapaz aprender ciência, para o rapaz aprender matemática. Ele foi instruído com os melhores professores do Egito. Tudo isso para quê? Para o grande trabalho que Deus tinha para a vida dele. Você não sabe o que Deus tem para colocar na tua mão. Te prepara, porque a hora vai chegar. Você crê nisso? Levanta a tua mão e glorifica e exalta o nome do Senhor. Depois que Moisés aprendeu tudo isso, ele está com 40 anos. E a Bíblia diz que agora ele vai olhar o seu povo, porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E quando ele chega para ver o seu povo, um soldado está discutindo com o irmão dele. Escuta isso. Quando você tem misericórdia de outra pessoa, vão ter misericórdia de ti. Quando Moisés vê que o irmão dele está sendo machucado, perseguido, ele se levanta contra o egípcio e mata-o. Não é a maneira correta, mas ele estava defendendo o seu irmão, porque eu acho que era o destino dele, né? Já tinha defendido ele da morte. Se você defende o teu irmão, vai ter momento que alguém vai te defender. Mas se você persegue, você pode ter certeza que um dia vão te perseguir, porque é a lei da semeadura. O que se planta se... É isso que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Moisés mata o egípcio, cava um buraco na areia, enterra e pensa que está tudo bem. Só que os seus irmãos não entenderam. Dias depois, Moisés vai fazer outra visita. E chegando lá, agora não é o egípcio que está brigando contra um hebreu. É dois hebreus, é dois irmãos. É dois irmãos que estão brigando. E Moisés disse: ei, está errado, o que? Vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Um levantou para Moisés e disse assim: quem te constituiu rei sobre nós? Se ele soubesse que Deus já tinha escolhido ele desde o ventre, hein? Tu quer nos matar como tu fizeste semana passada, digamos assim, com um egípcio? Quando ele falou isso, Moisés disse: pronto, descobriram o assassinato. Descobriram. Eu fiz com boa intenção, mas agora o negócio vai pegou. Aí olha Moisés muito inteligente, disse o seguinte:
Se eles que são meus irmãos sabem, é questão de dias, o faraó vai saber. E eu vou morrer. Então o que é que acontece? Vou embora. Era tudo que Deus queria. Ele chega em Midian, ele encontra quem? Sacerdote. Amado, só tinha gente boa na vida de Moisés. Porque quando o cabo é bom, Deus só coloca bom na vida dele. Quando o cabo é ruim, ele só encontra gente ruim no calo dele. Não é verdade, irmão? Pode olhar, Moisés era um cara bom. Chega em Midian, fugido. Encontra logo com o sacerdote. Sacerdote de Deus. Casa com a filha dele. E vai pastorear ovelha no deserto de Midian por 40 anos. 40 anos, as pessoas que descobriram o crime dele, que queriam matar ele, que queriam perseguir, o Senhor elimina todos. Quando ele está com 40 anos, ele já está com 80 anos, olha para mim, 80 anos. Aí ele vê um lindo monte, ele vê uma linda pastagem debaixo do monte, que nenhum pastor levava ovelha nenhuma para comer no pé desse monte. Era a pastagem mais linda que existia. As ovelhas dos outros pastores comiam por todo lugar, mas havia uma marca lá. Ninguém levava ao seu rebanho. E por incrível que pareça, acabou o capim, acabou a comida das ovelhas de Moisés. E ele chega com os pastores lá e diz: olha, eu não vou deixar minhas ovelhas morrerem de fome. Eu vou no pé daquele monte. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. E os pastores de Midian dizem: pode perguntar. Por que que lá no pé daquele monte tem tanto pasto bonito e vocês ficam aqui com as ovelhas passando fome e não levam para comer lá? E a resposta foi a seguinte: Moisés, aquele monte é monte sagrado. Aquele monte é monte dos deuses. Nenhum animal entra ali. Ele disse: pois eu vou. Cabamar. Eu não vou deixar minhas ovelhas passar fome. Eu vou lá. Era tudo que Deus queria. Deus quer homem de coragem. Homem que tem chamada não procura o caminho, entra na mata e faz caminho. Ele leva as ovelhas, e quando chega no pé do monte, as ovelhas estão famintas, estão com fome, e cada uma vai para cá comer. E ele olha e ele observa que no pé do monte, no meio dos arbustos, tem uma árvore coberta de fogo. Mas esse fogo não destrói os galhos, não destrói as folhas. É um cenário lindo, fantástico. Moisés disse, isso é coisa maravilhosa. Eu vou ver o que é essa maravilha. Porque o fogo que eu conheço destrói, mas esse fogo não destrói. Então tem algo interessante aqui. Quando Moisés dá o primeiro passo, que é ultrapassa a linha do monte, de dentro do fogo sai aquela voz e diz assim: Moisés, primeira coisa, eu já sabia o nome dele. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Os pastores tinham razão. Eu acredito que ele tirou, né? E o Senhor dizer para ele: agora chega para perto. E ele chega perto da sarça. E o Senhor dizer: eu sou o Deus dos teus pais. Orai. Debaste cantuí. Moisés já tinha ouvido da mãe dele durante 40 anos quem era Deus. É fácil Deus se identificar, porque já tinham falado para ele. E ele dos seus antepassados. E Deus diz assim: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Eu desci, porque eu ouvi, olha essa, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para resolver. Então nós servimos um Deus que ouve, desce e resolve. Você crê nisso? Glória a Deus. O Deus que ouve, desce e resolve, meu filho. Ele está aqui nessa noite. O teu problema ele vai resolver.
Ele tem ouvido o teu clamor. Tu tem orado? Se tu tens orado, Ele tem ouvido. Hoje tem resposta para ti aqui nesse lugar. Eu desci para resolver. Moisés, só que eu te escolhi. Nós vamos voltar. Mas antes disso, eu queria logo te dizer uma coisa, para ti não ficar com medo. O que é? Todos os que queriam a tua morte já estão todos mortos. Oh, glória a Deus. Dá para tu um negócio desse? Olha o que Deus diz, Moisés, não te preocupa não de voltar para lá não. Porque eu já matei. Então todos os que queriam a tua morte já estão todos mortos. Tu vai chegar lá e isso aí não é problema para ti. Os teus perseguidores já estão mortos. Porque eu já cuidei do caso. Meu Deus do céu. Eu tenho até medo quando eu vejo essas coisas de abrir a minha boca contra você. Que se bem que eu não tenho motivo nenhum, é para falar mal do irmão. Né, irmão? Cuidado. Cuidado, porque a morte persegue. Olha o que Deus está dizendo. Os que perseguiam você já estão todos mortos. Tá bom. Tu vai voltar lá e ele disse, Senhor, mas eu tenho um problema. O que é? Eu não sei falar. Deus está dando toda autoridade para ele. Eu não sei falar. Eu sou pesado em língua. Aí tem gente que pensa assim, pastor, então Moisés falava palavrão. Não, bora estudar. Nós estamos no culto de doutrina. Qual era o problema de Moisés? E Deus sabia disso. Bora voltar lá no Egito. Quando Moisés era ainda uma criança, a Termutes levou numa cerimônia essa criança na presença do faraó. E o faraó pegou a coroa do Egito e colocou, diz a história, Flávio Joséfo diz isso, que pegaram a coroa e colocaram na cabeça dessa criança chamada Moisés. E ele, na mesma hora, pegou a coroa, botou no chão e pisou em cima. Os sacerdotes do Egito, não é de Israel, os sacerdotes do Egito, do faraó, feiticeiro, disseram para faraó, tem hora que o diabo acerta, viu? Esse menino vai ser a derrota do Egito, porque ele está rejeitando a coroa. Essa criança rejeitando a coroa do Egito. Só que é uma praga. Mata ele agora. E ainda alguém, eu não sei quem foi, pegou na garganta de Moisés para matar. Só que nessa hora, diz a história que a Termutes entrou. Na hora da reunião pegou ele e tirou para não matar. Só que ele ficou com um problema na garganta. Ele não falava bem. E Deus sabia disso. Tanto é que ele chega para Deus e diz assim, eu sou pesado em língua. Não dá para falar com o faraó. E Deus diz, é verdade. Só que o teu irmão Arão fala muito bem. Então bora fazer o seguinte. Mas antes Deus diz assim, mas Moisés, não é porque tu não fala bem que eu vou deixar de te usar. Quem fez a boca do homem? Oh, glória. Quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez o olho do cego? Não é eu? Mas tudo bem. Já que tu está reclamando que tu não quer ir pela maneira que tu vai falar, bora fazer o seguinte. Arão fala muito bem, né? Então Arão vai ser o teu profeta. E tu vai ser Deus. Não, se você quiser ler em casa. Agora não, depois tu lê lá em casa, pode ver. Moisés entrou no Egito como Deus. O Senhor promoveu antes dele ir. Eu ia te mandar como profeta. Mas tu não quer? Pois tu vai entrar no Egito como um Deus. Arão vai ser o teu profeta. Ou seja, tu vai falar, Arão fala para o faraó e lá do céu eu executo o plano. Quem não quer uma parceria dessa, meu filho? E deu tudo certo, não foi? E deu tudo certo. Ele chega com o sogro dele e diz, meu sogro, relatou o sogro, meu filho, pode ir lá buscar. Por que ele passa 40 anos apacentando ovelha? Porque Deus queria que ele tivesse uma experiência no deserto para depois levar o povo. Escuta essa que eu vou te dizer. Deus nunca vai te levar num lugar sem antes ele não te conhecer. Antes que Deus te leve num lugar, ele já foi lá. Moisés sabia tudo. Quando Moisés andou com aquele povo, ele sabia tudo. Muita coisa ele não revelou para o povo, porque Deus falava em particular com ele. Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa. O Cairo é a capital do Egito. Do Cairo
até Canaã, em linha reta, dá 700 quilômetros. Se sair do Cairo, contornando o Mar Vermelho, dá 800 quilômetros. Essa é a distância que Israel percorreu. Tinha pelo menos que percorrer do Egito para Canaã, terra prometida. Linha reta, 700 quilômetros. Se contornasse, 800. A caminhada deles por dia, relatado, fazendo as contas em quilômetro, o que eles caminhavam, não passava de 40 dias. Eles estavam lá dentro. O Senhor transformou um dia num ano. Transformou 40 dias em 40 anos. O povo não entendia, mas Moisés sabia. Porque o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu libertei esse povo, mas tem uma coisa: eles comem como escravo, eles se vestem como escravo, eles se comportam como escravo. Eu não posso botar ele na minha terra do jeito que eles estão. Eu tenho que tirar todo esse mau costume deles. Nem que para isso eu acabe com uma geração. E realmente acabou. Só vai entrar uma nova geração. Mas tu está sabendo. Moisés, deserto, irmãos, presta atenção. Deserto não tem ponto de referência. Deserto é céu e areia. Israel passava aqui hoje. Daqui com 2 anos eles passavam bem aqui de novo e não sabiam. Deus confundia, eles ficaram rodando. Até chegar a hora de entrar na terra na hora que Deus queria. E enquanto isso, o que é que Deus ia fazendo? Quem saiu com 40 anos? Depois de 40 tinha 80. Quem saiu com 80 tinha 120, não dava mais. Deus matou todos aquela geração, Deus matou. Só entrou daquela geração Josué e Caleb, você sabe disso. Até Moisés, né? Que depois de 40 anos, depois quando ele está já no final, já está fazendo 120 anos. É interessante que Deus nunca tinha levado, nunca tinha mostrado o que ele mostrou para Moisés nesse dia. Nesse dia, depois que ele deu toda a lei, ele mandou que Moisés subisse no Monte Nebo, uma cordilheira de monte em frente a Jericó. E lá de cima ele disse assim: Moisés, o que é? Tu fizesse uma parceria comigo durante 40 anos, né? Pois é. Eu vou te mostrar, porque eu sou um Deus que velo no que eu falo. Eu cumpro. Tu vai ver com os teus olhos a terra que eu prometi para esse povo. De cima do monte o Senhor faz. Olha aí, pode olhar. Moisés se encantou com a terra. Mas Deus diz assim: tu sabe por que eu estou te mostrando? Não. Porque daqui tu não desce. Não, Senhor, não. A Bíblia diz que Moisés intercedeu pelo povo várias vezes e Deus aceitou. Mas no dia que ele rogou por ele, Deus não aceitou. Moisés pediu para Deus para entrar na terra. E quando ele insistiu, o Senhor disse: basta, Moisés. Basta. Na terra tu não entra. Aí eu fui estudar, e junto com alguns teólogos, por entender por que Deus não quis que Moisés entrasse. A confusão toda foi lá nas águas de Meribá. Havia uma pedra, e o Senhor disse a Moisés: pede, e essa pedra vai dar água para o povo. Moisés falou, e a rocha deu água. Só que teve um momento que o povo irritou Moisés, né? Que o povo é terrível, né? A ovelha, quando ela tenta engrossar o pescoço, misericórdia. Então teve um momento que as ovelhas, eu estou falando de milhões de pessoas, deixaram Moisés tão irado, e por cima, depois que deixaram o homem irado, vão pedir água. O homem está irado. Tu vai pedir alguma coisa para ele? Ele chega: a água que vocês querem, toma, e pá, na rocha. Agora presta atenção, a rocha deu água? Deu. Aí o Senhor disse assim: Moisés, quando tu pediu, a rocha deu água. Agora tu bateu e a rocha deu. Só que tem uma coisa: a rocha é para falar, porque a rocha representava Jesus. Te lembra quando Jesus disse para a mulher samaritana: eu sou a fonte das águas?
Então o Senhor está dizendo, tu tinha que falar, mas eu não vou deixar 3 milhões de pessoas morrer de sede por tua causa. Tu feriu a rocha, eu dou água, mas eu te espero lá na curva. Entendeu? Agora o Senhor disse, tu olha a terra, mas nela tu não entra. Mas não te preocupa, isso aqui é consolo. Por quê? Porque tu vai ter o privilégio, tu vai ser o único homem na terra que vai ser sepultado por mim. Eu vou abrir a tua sepultura, rapaz. E tem mais uma coisa, eu não quero velório. Eu já disse agora, Deus não gosta. Ninguém vai saber onde está o teu sepulcro. Até o de Jesus todo mundo sabe, de Moisés não. O povo peregrinou 30 dias procurando e não achou. E é fácil entender. Porque do jeito que Moisés era adorado, se eles acham o túmulo, o diabo ia fazer a maior peregrinação, acho que maior do que a Meca. Para os muçulmanos ia ser o túmulo de Moisés. E o Senhor disse, ninguém vai descobrir. Aí vem Jesus, sobe no monte e olha para Pedro, Tiago e João e diz, eu vou mostrar um negócio para vocês. O que é? Sabe o homem que morreu, que o meu pai enterrou e que o Israel procurou o corpo dele? Não, vocês vão ver ele vivo. Oh, glória a Deus! Veio uma nuvem do céu, abre a porta da nuvem, Moisés vestido de branco, ao lado de Elias. Olha quem ele encontrou, Elias. Olha essa companhia, Elias. Aí começa a bater papo com Jesus lá. Agora o que é que nós temos? Moisés morreu? Morreu, significando dizer o quê? O fim da lei. Elias não morreu, significando o quê? Que a profecia ainda não acabou. E Jesus representando a salvação. Entendeu, crente? Entendeu? Então dá um glória a Deus. Então, para mim terminar, que eu estou olhando que botaram aquele relógio ali, eu acho que é o martírio do pregador, de frente, né? Quando não tinha aquele relógio ali, a gente agora fica ali, mas tá bom. Escuta. Não persiga ninguém, seja lá quem for, viva a sua vida. Alguém chega, eu vou falar do irmão ali. Irmão, deixa para lá. Se você está achando algo errado na vida dele, ore por ele. Amém ou não amém? Ore por ele, é o nosso papel. A Bíblia diz, se tu vê um irmão teu caído, ora. Esse é o nosso papel. Por quê? Porque aqui está escrito que quanto mais perseguiam, mais o povo crescia. Não adianta, eu tenho dois ditados. Eu digo que o crente é que nem dólar, ainda que cai não perde o valor. E também é como gema de ouro, pode bater que aí é que cresce. Amado, nós temos conta a prestar, todos nós. Cada um vai prestar conta com Deus na hora que nós chegar lá. Por isso que eu gosto de Davi. Davi nunca aceitou ir contra Saul. Aleluia. Os inimigos não vão, irmão, te pegar. Basta só você orar. Mergulha nas águas. Davi dizia assim, assim como a coça anseia pelas, a minha alma anseia por. Então bora lá, por que Davi? Vocês já prestaram atenção? Eu não vou falar nisso agora, mas eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas depois eu vou trazer uma mensagem para você. Por que Deus usa animal na Bíblia? Para comparar o crente. Todo animal que Deus usa na Bíblia tem uma característica que serve para o crente. Você sabe por que Davi diz assim, que a coça anseia pelas águas? É simples. Você sabe que a coça é a mulher do veado. Quem sabia, diga amém. É a versão feminina do veado. Então o que é que acontece? A coça, ela tem que beber muita água e tomar banho. Me pergunta por quê? Porque se ela não ingerir água, a pele dela racha. E se rachar, ela solta um odor. E os inimigos sentem ela no cheiro. E aí vai atrás dela e pega os predadores. Então ela bebe muita água, que é para não soltar o fedor. Eu estou dizendo essa palavra aí logo. E quando ela sente, ela mesmo sente que o negócio está pegando, ela se joga na água. Por isso ela anseia pela água. Aí Davi diz assim, para que o inimigo não me persiga. Eu quero mergulhar nas tuas águas do Espírito. Eu quero mergulhar nas águas, como a coça
anseia pelas águas, para o quê? Confundir o inimigo atrás dela. Aleluia. Assim Davi diz: eu quero mergulhar no teu espírito, nas águas do teu espírito. Por quê? Porque o inimigo não vai me pegar, ele não vai sentir nem o cheiro. Glória a Jesus. Você pode se colocar em pé, meu amado. Abaixo. Então o que é que nós temos que fazer? Orar por nós e por nossos irmãos. Amado, se você vê o quanto é importante o poder da intercessão. Quando eu olho o último capítulo de Jó 42 e descubro que o homem está com a vida toda desgraçada, perdeu 10 filhos, toda a riqueza, ainda acha coragem de oferecer sacrifício pelos amigos. E a Bíblia diz, irmãos, ei, olha para mim, enquanto Jó oferecia sacrifício pelos seus amigos, como é que o cara está com a vida destruída e vai oferecer sacrifício para os outros? Enquanto Jó oferecia sacrifício pelos seus amigos, Deus o restituía tudo que ele perdeu. Assim como a corça anseia pelas águas. Eu não sei como é que está a tua situação, mas eu quero orar por ti. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por ti. Eu não sei, só se você sentir, senão não venha. Eu prego aqui, é tudo pela fé. A Bíblia diz que aquilo que é por fé agrada a Deus. Aleluia. Pastor, as coisas estão difíceis, eu sei que estão, meu amado, mas Deus mostra a saída. É na perseguição que Deus aparece. Amado, lê este livro aqui. Tu nunca vai ver Deus aparecer para quem está batendo papo num banco de praça, achando graça, contando piada. Tu nunca vai ver Deus aparecer para essas pessoas. Deus só aparece quando as pessoas estão perseguidas, quando estão chorando, quando estão, irmão, no limite. É que Deus aparece. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Se você estiver enfermo nesta quarta-feira aqui agora, é culto de ensinamento. É Jesus que traz essa palavra para você. Você vai sair daqui curado. Se você tem algum problema que não pode resolver, eu já disse e vou repetir para que tu vá com isso na cabeça. Enquanto o mundo do Egito estava perseguindo lá fora, dentro de uma casa Deus trabalhava para resolver o problema de toda aquela nação. Na casa de Arão e de Joquebede, Deus trabalhava pelo povo que estava sendo perseguido lá fora. Pode te perseguir, mas na tua casa Deus está trabalhando. Você crê nisso, que Deus está trabalhando na tua casa? Deus está trabalhando para os teus filhos, Deus está trabalhando para a tua esposa, Deus está trabalhando para o teu marido, Deus está trabalhando na tua casa. Então fecha os teus olhos. Bendito eterno Deus e Pai, Senhor dos exércitos de Israel, Pai, aqui está a tua eleita, a tua igreja. Eu preguei a tua palavra, Deus querido, aquilo que tu colocaste no meu coração, eu reparti com a igreja. Pai, olha a perseguição, olha a calúnia, olha, Senhor, tudo que as pessoas se levantam contra nós, mas tu repreenda todo o mal, converte o coração dessas pessoas. Pai querido, nós precisamos estar unidos, como Moisés defendia os seus irmãos. Nós precisamos defender, nós precisamos ajudar, nós precisamos ter amor pelas almas que estão perdidas aí fora. Por isso, meu Deus e meu Pai, olha para cada irmão que está aqui nessa noite. Eu não sei o problema dele, mas tu sabe. Pai, esta enfermidade vai curando agora, vai libertando para a glória do teu santo e eterno nome. Amanhã será hoje será uma noite maravilhosa de sono. Pai, amanhã será um dia de vitória. Eu creio na tua vitória na
vida do teu povo. E se porventura chegou alguém aqui doente, vai sair curado para a glória do teu santo e eterno nome. Se tem gente desempregado, amanhã vai começar as portas se abrir para ele, Pai, para a glória do teu santo e eterno nome. Se é problema familiar, tu vai trabalhar como tu trabalhaste na casa de Joquebede. Pai querido e amado, abençoa o teu povo para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Volta para o teu lugar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amados, eu gostaria de só fazer aqui o anúncio, rapidinho já vou passar para o pastor. Os irmãos, eu estou numa nova era do meu ministério, eu louvo a Deus por isso. Eu vou participar para vocês aqui, alguns irmãos já sabem. Depois de 37 anos pregando e estudando muito a palavra, fazendo já vários cursos, eu não sou muito de falar, irmão, mas a gente já tem curso de teologia já, e a gente já aprendeu bastante. Eu não faço outra coisa a não ser estudar. E por onde eu tenho pregado, as pessoas sempre me perguntam: pastor, o senhor não quer me ensinar? A gente paga e tal. Eu digo: não dá, porque eu viajo muito. Mas eu fui conversar com Deus, e eu disse: Senhor, tu sabe que há 37 anos eu nunca cobrei. Nunca. Se levantar um pastor e dizer: o pastor Serra veio na minha igreja e cobrou, ele está mentindo. Vivo de oferta. E quem vive de oferta é o seguinte: é o que der. Se o cara me der 50 contas, eu pego e vou embora, não posso falar nada. Reclamo com Deus. E eu disse para Deus: eu não quero parar de pregar jamais, só quando eu morrer. Mas me ajuda. Também não quero pastorear, porque eu já fui convidado, irmãos. Já fui convidado por pastor de campo da nossa Comiadepa. Pastores que disseram: vem para cá comigo que eu te dou aqui um pedaço. E eu não quis, porque o meu negócio é esse, é pregar e ensinar. Então eu conversei com Deus. Aí eu disse para Deus: Senhor, eu vou fazer um negócio com o Senhor. Se o Senhor me der 20 alunos, eu abro uma escola de teologia em casa. O Senhor já me deu 36. Está matriculado. E amanhã nós começamos. Já está tudo certo. E o que eu queria, o Senhor me providenciou tudinho. O pátio da minha casa é bastante, cabe 40 pessoas. E eu vou colocar lá, tá? Já providenciamos, já o Senhor já providenciou as cadeiras, já providenciou a lousa, tudo certo. A matéria, hoje eu acabei de imprimir a matéria. Nós vamos estudar a Bíblia de ponta a ponta. Coisa linda. Amanhã já vamos começar com a lei, para você entender o que é a lei de Deus. E aí é o seguinte: teve pessoas que me procuraram: pastor, a gente que vai aprender pela internet. Nós vamos jogar na internet. Meu filho Samuel vai gravar, porque tem pessoas que... Eu sou muito conhecido, né, irmão? Olha, acredite, vai ter pessoas que se matricularam de Palmas, a filha do pastor em Tomé Açu. Está maravilhoso. Eu estou feliz com Jesus, porque isso aí empolga mais para a gente buscar mais conhecimento. Então a minha aula vai começar amanhã. Tiagão está lá, não está, Tiagão? Está de um aluno, já estou vendo o aluno. Vamos aprender muita coisa, meu filho. Em nome do Senhor Jesus. Você vai ver só. Daqui a pouco eu quero ver os irmãos pregando. Eu já fiz isso, irmãos, uma vez, alguns anos atrás, e eu fico feliz que tem pastores hoje em campo que, quando me veem, pastor, aquelas aulas que o Senhor me deu, está valendo hoje. Então serão 7 meses. Começa amanhã, todas as quinta-feiras, das 7h30 às 9h. Só teologia, tá? Às 4 quinta-feiras. No final do ano eu vou estar dando diploma e reunir todo mundo lá no meu sítio. Nós vamos passar o dia lá, nós vamos fazer um grande culto. Amém, amados? Agora nós precisamos chegar lá. Eu estou dizendo para os irmãos que se algum irmão aqui se interessar, ainda tem vaga. Lá em casa ainda cabe, tem 36, eu acho que dá para botar 40. Irmãos, tem pastor de Santa Maria que se matriculou e disse: não, eu prefiro ir lá na sua casa que eu quero aprender. Pastor do Vale da Bênção aqui, meu amigo, vai com 3 obreiros dele. Você está entendendo? Por quê? Porque nós precisamos aprender a palavra de Deus. Olha, irmão, você sabe, a coisa vai ficar feia para frente. Você sabia que teve um irmão de Santa Maria que pregou em frente à igreja católica, um culto de rua, falou uma besteira lá, a igreja católica processou. Eu tive lá domingo e a irmã falou para mim, que é uma advogada, disse: pastor, ele vai perder. Eu disse: é mesmo, irmã? Ela disse: vai, porque isso é intolerância religiosa.
Você não pode mais ofender, irmão. Nós temos que ter cuidado até o que nós vamos falar na rua. Ainda tem gente que acha que não tem que aprender. Agora é o seguinte: quando você está alicerçado aqui, pode jogar a Constituição, meu filho. O que está na Bíblia é Bíblia. Agora, se você não se... A Bíblia se responsabiliza pelo que você prega dela. Agora, largar esse nível e falar besteira na rua, você pode ser processado, como o irmão lá em Santa Maria está sendo processado. E ele vai perder porque a irmã advogada me falou, disse, bom, não tem nada o que fazer. Ele foi ofender os santos da Igreja Católica. A gente não pode. Nem macumbeiro, mas você não pode ofender. Você está entendendo o grau que nós estamos? Aí entra Oséias 4,6 e Deus diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então ore por mim, tá, irmão? Ore por esse projeto, tá? Eu não vou mais sair dia de quinta. É 2 dias que eu não quero mais sair para pregar. É quarta e quinta. Quarta, para mim estar aqui, para mim não me sujar com o meu pastor. Dá mais um apoio para o meu pastor, que eu gosto dele. E na quinta está ali em casa, tá? Só vou pregar agora sexta, sábado e domingo. Os irmãos orem pelo pastor Seaba, por esse projeto, levante a mão. Oh, glória a Deus. Então vai dar certo, já deu, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, meu pastor. Os irmãos querem agradecer ao pastor Seaba, verdade, diga amém. Sexta-feira é culto das crianças, não é isso? Aí, escola bíblica, 7h30, e à noite é o culto de missões. Os irmãos se preparem. Eu já avisei o círculo de oração, o restante dos irmãos. Quarta-feira, o pastor Seaba vai ministrar de novo. É o culto de Pentecostes. Os irmãos vão orar essa semana para Deus salvar, para Deus batizar com o Espírito Santo. Amém? Toda a igreja, falei com a irmã Cristina, para juntar toda a igreja, fazer um grande coral, e nós vamos estar aqui quarta-feira, louvando ao nosso Deus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai bendito, muito obrigado, por o Senhor nos permitir mais uma vez na tua casa, pela tua palavra, pela tua doutrina, que esta congregação, que este povo seja estabelecido e firmado na tua palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, que assim possamos andar nela, viver e aguardar o teu arrebatamento a qualquer momento. Enquanto o Senhor não vier, meu Deus, continue dando entendimento, sabedoria, meu Deus, união, comunhão, e as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Abençoa a programação, meu Deus, desta semana. Abençoa, meu Deus, este curso, meu Pai, que o pastor Seabra vai ministrar. Dê a ele, capacite toda a instrução, meu Deus, e assim os alunos e todo entendimento, e assim possamos ver o resultado no teu reino, meu Pai. Agora despeça nós de paz e segurança, nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. É no nome de Jesus que assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Sejam só, irmãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.